Então, a igreja é constituída de gente que reprova em nome de Jesus. Tem compaixão de ti, diz aqui o verso 22. É interessante a dissimulação, não é? Que está presente desde o berço do que a gente chama igreja. Ele diz, tem compaixão de ti. E não era verdade. O que ele estava dizendo de fato é, tem compaixão da gente. Vai ser um fiasco. Pô, acabei de dizer que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pô, agora tem um dogma. Tem uma teologia em construção. Tem uma confissão. Nasceu um credo, uma denominação, banca isso. Tem compaixão de nós, de mim. Pedro é um cara que toda hora a gente lê que ele se remete para aquilo que ele deixou. Como ele tinha deixado mulher, filhos, uma casa à beira-mar e era dono de uma indústria pesqueira com seu irmão André, e com Tiago e João, e o pai deles, que era Zebedeu, e trabalhavam ali, numa indústriazinha pesqueira, interessante. Ele toda vez olha para trás e diz, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, e quanto a nós? Aqui ele não diz isso, ele só diz, tem compaixão de ti, significando, não deixa a gente no fiasco. Tem compaixão de ti. A piedade é usada desde os berços mais originais para camuflar relações sinceras na igreja. E a gente vê que na presença de Jesus não foi diferente. A piedade está sempre sendo usada para que se tente cobrir o que de fato se está querendo dizer. Aí a gente estabelece a hipocrisia santificada como germe para as nossas relações, que acaba corrompendo tudo. Mas não dá para continuar falando de igreja, é o Evangelho que ensina, sem, depois de dizer que por revelação, Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, agora, por absoluta presunção e incapacidade de admitir que a viagem passa decisiva e essencialmente pela cruz, pelo choque, pela rejeição, pelo julgamento, que quem quer que não admita que essas coisas não só existem, mas existirão contra nós, tanto mais quanto na nossa boca dizer tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, não seja apenas um credo, mas seja uma loucura instalada, tanto mais quanto seja assim, mas objeção haverá. Mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Faz parte. E aí, a igreja é constituída de gente que reprova em nome da piedade. E a igreja também é feita de gente que tem na sua própria piedade de autoproteção a porta de Satanás para dentro do seu coração. A gente leu ontem Jesus dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino, ele diz a Pedro. Aí, logo a seguir, acontece isso aqui. É maravilhoso que tenha sido assim. Porque o princípio é este. A igreja é feita de gente que tem na sua própria piedade
de autoproteção, não tem compaixão, vamos nos guardar. Essa autopreservação é o principal portão do inferno em nós. Aí isso muda tudo. Quando a gente entende que o grande portão é esse, porque Jesus tinha acabado de dizer, eu edificarei, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, e agora vem Pedro e diz, mas olha, sem cruz, tá? Sem cruz. Sem essa radicalidade, sem essa entrega, sem essa consciência, sem essas renúncias, sem esse perdão ao mundo o tempo todo, sem essa paz, sem essa pacificação. Tem que haver um pouco de ambição e, sobretudo, de autopreservação. E então Jesus diz, arreda Satanás. Onde é que a porta do inferno está? Fica todo mundo procurando a porta do inferno no puteiro. Vocês são uns idiotas. Porta do inferno no centro de Candomblé. Panacas. Porta do inferno, meu Deus, eu me lembro, ainda hoje é assim por outras razões, mas, por exemplo, na década de 80, quando os evangélicos começaram a crescer mais, e a arrogância ufanista começou a se desenvolver, eu me lembro que uma ocasião eu cheguei para pregar no Mineirinho, em Belo Horizonte, e o estádio do Mineirão estava cercado por crentes dando a mão, repreendendo uma banda de rock que estava tocando lá dentro. Repreendendo, em nome de Jesus, acho que era o Kiss. Não era o Kiss? É. Vamos lá, que banda. Eu saí descendo o cacete, que loucura, para com isso. Vocês estão achando o quê? Que esses caras é que são o mal? Olhem para dentro de vocês, porque tem uma boca do inferno escancarada no coração de vocês. Aquelas lutas de batalha espiritual, de sobe monte, sai igual um leão, fazendo xixi nas esquinas, marcando território. Uma loucura. Cheios de ódio, cheios de preconceito, de intolerância. Você via as orações lá em cima do monte, Senhor, eu amarro, aquela coisa toda. Nenhuma compaixão verdadeira pela cidade. O que você vê Jesus ensinando é chocantemente isto. O portão do inferno tem que ser vencido no único lugar onde ele existe. É aqui, dentro de mim, que existe um portão do inferno. É aqui dentro de mim que o Evangelho cresce para que o portão do inferno não prevaleça na minha vida. Não está fora de nós. Não adianta a gente pensar que essa é uma luta que se trava contra a carne e contra sangue do lado de fora de nós. O que a gente tem que entender também é que até a luta contra principados e potestades é dentro de nós. O pessoal fica querendo isolar Satanás em localizações, assim como se tenta confinar e adensar Deus em templos e agremiações. Tenta-se, do mesmo modo, negativamente, dar uma geografia para o mal, ou uma cor para o mal, ou roupas para o mal, ou palavreado para o mal, ou gosto musical para o mal.
Meu Deus, enquanto isso, o inferno verdadeiro gargalha. Gargalha. Porque, em nome de Jesus, nós passamos o dia dizendo que estamos enfrentando a Satanás, enquanto o portão da miséria está escancarado dentro de nós. Agora, é só quando eu entendo isto, que eu não interpreto o que acontece do lado de fora como sendo o embate final com o diabo, qualquer que seja a malignidade do que você pense como diabo, porque isso não existe fora de você, a menos que tenha um portão aberto no seu coração. A gente tem que saber disso. Onde isto acontece? Onde essa luta se trava? Onde é que a gente, de fato, está enfrentando isso a não ser dentro de nós? E aí você vê que isso não vem de fora, a menos que tenha um portão aberto dentro. Sempre dentro. Como Jesus diz, quando trocamos, no entanto, a revelação pela cogitação, é que se abre este portão. O tempo todo Jesus disse, e afirmou, e reafirmou, bem-aventurado tu és, Simão, Pedro, porque não foi cerebração quem tu revelou essas coisas, mas foi meu Pai que está nos céus. Isso veio como graça que explodiu na loucura dessa percepção admitida de maneira constrangida e impossível de não acolhê-la. Soberania é o nome disso. Revelação. Transcende a razão e tudo mais. Mas vem carregada da racionalidade inexplicável do coração que acolhe dizendo, eu sei que eu encontrei o que é verdade. Assim, se estabelece o que Jesus chamou de minha igreja, nos indivíduos e na convergência deles, de modo coletivo. São filhos da revelação. Agora aqui, Jesus diz, arreda, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Quando é que esse portão começa a se abrir dentro da gente? E a gente não prevalece contra o inferno. É quando a gente troca a revelação, o Evangelho, pela cogitação, pela nossa cogitação, pela nossa preferência, pelo nosso capricho, pela transformação dos nossos medos em piedade, em autopreservação piedosa. É quando a gente começa, dentro de nós, a não darmos razão a Deus. Damos razão a Deus porque dizemos, entendo-te do impacto ou não, como eu disse ontem, originalmente para Pedro e para os demais, era uma loucura absoluta. Nós já nascemos no contexto do condicionamento histórico-cultural. Alguns de nós, na maior ignorância, abrimos a boca e dizemos, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Essas placas estão para todo lado, esses anúncios, esses neões, esses gritos, mas não significam absolutamente nada. É fácil dizer Jesus Cristo.
uma vez que a revelação nos alcance ou uma vez que você seja criado num ambiente desse condicionamento, então se torna patético. Você começa a saber a raiz dessa consciência é quando a pessoa admite a existência como um ato de consciência, de renúncia, de entrega, de coragem, de decisão, de escolha do bem, segundo o Evangelho, dando razão a Deus. Se você, todavia, troca a explicitação da revelação, conforme ela se encarnou em Jesus, pela sua cogitação, aí você desenvolve teologias, aí você cria religiões. O que é o cristianismo, senão uma cogitação acerca de algum Cristo, de algum Jesus pálido? O que a gente chama de igreja, de doutrina, senão o resultado e o fruto da elaboração? Ainda tem gente que te diz, não, eu acho até que o que você está dizendo é completamente verdade sobre Jesus, mas eu fui educado dessa maneira e eu vou continuar assim. É patético, não é? Por exemplo, como nós temos pavor da cruz como escolha existencial, como comportamento, atitude, vida, com todas as suas implicações de solidariedade, de graça, de perdão, com tudo que a cruz significa. Como nós temos essa dificuldade, olha em volta. O que explodiu em volta de nós? Foi uma cogitação sobre prosperidade humana, chamada de teologia da prosperidade. É uma lógica divina sobre como prosperar. E no caso Deus se alimenta de dinheiro. Isso não foi criado no governo Sarney, não foi. Não foi o Maílson da Nóbrega, não foi o Funaro, não foi, não. Isso foi criado no inferno. Agora, onde é o inferno? Fica todo mundo brigando com o inferno em algum lugar. O inferno, meu amigo, só tem chance de existir em ti. Quando eu sei a revelação, eu disse sim à revelação, mas a troquei pelo conforto das minhas cogitações, das minhas adaptações, das minhas preferências. Cruz, não, é demais, tem compaixão de ti, vamos parar com isso, muda de assunto. Isso assim é extravagância. Tá bom já ser seu filho de Deus, vamos parar por aqui. E não deixa a gente nessa fria. Porque afinal, está na essência, tanto de Pedro, quanto de qualquer outro, quanto esteve na do Kenneth Reagan no século passado, como esteve em todas as expressões religiosas do cristianismo, para não falar de nada além disto. Sempre esteve presente essa necessidade de se criar alguma forma de garantia de supremacia, de esplendor. Pedro queria que aquilo acontecesse nos dias dele sobre Jesus. A gente quer que alguma coisa assim gloriosa aconteça sobre aquilo que a gente chama igreja.
E como o povo diz Jesus Cristo, mas não sabe o que é isto e não conhece o que seja ser discípulo dele, qualquer que seja a sugestão de que a gente pode fazer tudo de outro modo, sem essa finalização, sem cruz, sem entrega, sem caminho com Deus, se torna de um atrativo insuportável para a maioria das pessoas. O amor de Deus cobre o mundo inteiro. Mas caminhar no Evangelho é só para quem tem coragem de dizer: eu sei quem tu és e eu aceito o teu modo de vida. Do contrário, pelo menos nesse lugar, nesse movimento chamado Caminho da Graça, eu lhe digo, não é o lugar adequado para você. Procure algo que traga essa conveniência das adaptações, e eu não estou falando de usos e de costumes, de modos e nem de aparências. Eu estou falando do enraizamento dessa consciência em nós. Nós nunca trocaremos qualquer que seja a nova cogitação pela eterna revelação. E é nessa consciência que nós vamos continuar andando, em nome de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão. Se o meu coração não se abrir para a indiferença, para a autoproteção, para o desejo de só cuidar de mim mesmo, de incapacidade de me abrir para a loucura de Deus. E a loucura de Deus é a cruz. Mas calma, ao terceiro dia eu serei ressuscitado. Isso termina assim: as portas do inferno não prevalecerão. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós não estamos aqui para dizer nada novo. Eu só estou aqui para dizer de novo, de novo, de novo, de novo e para sempre. E salva-me das minhas cogitações. Eu quero viver por causa da tua revelação, simples, por causa do Evangelho, por causa da clareza insofismável da intenção divina revelada em Jesus. Permite que sejamos assaltados por essa loucura, visitados pela incontrolabilidade dessa percepção que não poderia nascer de nós. E salva-nos de nos tornarmos apenas mais uma geração condicionada por esse verniz, mas sem a raiz da revelação plantada em nós. É o que eu te imploro e eu te peço, pedindo que nunca mais se esqueça o que na simplicidade mais profunda foi falado aqui nesta noite. Em nome de Jesus, eu sei que assim é. E as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão, em nome de Jesus. Não prevalecerão, nem agora e nem em qualquer outra geração. Em nome de Jesus. Amém. Você crê nisto? Crê de coração? Então viva com alegria intensa essa revelação do Evangelho.